Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Desafia que eu quero ver! Eu sou mais que vencedor! Olá Brasil, a santa paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos. Eu quero mostrar para você uma coisa interessante, que o povo de Deus que estava no Egito aflito, escravizado, humilhado, clamou a Deus, orou a Deus. E Deus enviou, levantou Moisés e os tirou do Egito. E Deus deu uma ordem que eles deveriam caminhar pelo deserto até a terra prometida. E Deus disse para eles: a terra aonde vos levarei mana leite e mel. Ou seja, a terra é extraordinária, é boa, é farta, tá? Só que lá tinha os invasores, tá? Os inimigos, várias tribos de guerreiros, os amorreus, os heteus, jebuseus, os heveus. E o povo teria que lutar. Em nenhum momento Deus disse que eles não teriam que lutar, que não teriam que se esforçar. Deus só falou que a terra era maravilhosa e que manava leite e mel. E quando chegaram próximos da terra, Moisés então escolhe um homem de cada tribo, tá? Um representante, os espias, né? E os envia à terra prometida. Está em Números capítulo 13, versículo 25. Presta atenção nessa história, por favor. Diz assim: o relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele falou: a terra mana leite e mel. Tá? E Moisés então manda lá os homens para espiar, para examinar a terra. E quando Moisés os mandou, Moisés disse: veja se a terra é boa, se tem perigo, onde estão os inimigos. Você pode ver na ordem, quando Moisés dá a ordem para eles, um pouco antes aqui, ó, ele fala para eles: vocês vão observar isso, aquilo, né? Veja como é que é o povo dessa terra, o que é um erro, né? É olhar o tamanho das dificuldades, dos problemas, das adversidades. Isso aí é comum nos homens. Eu e você já deixamos de receber muitas coisas de Deus por causa disso. Bispos, pastoras, pastores, missionários, obreiros, povo de Deus. Quantas bênçãos, quantas oportunidades, quantos milagres deixamos de receber, porque observamos a dificuldade, o tamanho do problema, quando deveríamos olhar para o tamanho do nosso Deus, pelas suas obras, pela grandeza da sua criação,
nós podemos observar a grandeza e o tamanho dele, que é infinitamente maior que todos os nossos problemas juntos. E Moisés mandou os espias, mandou observar as dificuldades. Nunca se deve olhar para as dificuldades, tá? Nunca. Então Moisés, ele envia, tá? Aquele povo, olha só o que ele diz no versículo 18. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, a qual é a terra, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, o que tais cidades em que habita, se arraiais ou se fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Olha só, o Moisés, ele, ao enviar os espias, ele já meio que deixou os espias abalados, preocupados, tá? Porque ele diz, vocês vão lá e observam, escondidos, é claro, se a terra é boa ou má, se é difícil, se o povo que habita nela é fraco ou forte. É assim que as pessoas têm vivido ultimamente. Se não há dificuldade, ou se os problemas são pequenos, elas crescem na esperança, na fé, na confiança. Mas se o problema apresenta um grau de dificuldade muito elevado, elas desanimam. Até com bispos, homens e mulheres de Deus, tem sido assim. Quando a bispa e eu começamos esse ministério, essa obra, as dificuldades eram imensas. E não faltaram pessoas para tentar desanimar-nos, bombardear-nos com palavras, humilhações. Uma rede de televisão com seu dono, que se diz pastor, homem de Deus, nos perseguiram até a morte. Só que Deus nos livrou de tudo isso, inclusive da morte. Fomos pisados, humilhados, achacoalhados. E Deus nos deu vitória. E ainda hoje enfrentamos dificuldades e vamos vencê-las. Porque nós não olhamos o tamanho do problema. Nós não olhamos se a terra é boa ou má, o povo que habita nela, se é forte ou fraco. Nós olhamos para o Deus que tudo transforma, que tudo muda, que tudo faz acontecer. E não há adversário para ele. E aí ele manda então os espias à terra prometida, e eles vão para observar a partir do versículo 25. E aí eles trazem um relatório. Eles voltam com o relatório. Olha só. O povo, porém, quer dizer, a terra que o Senhor nos enviou, verdadeiramente emana leite e mel. Este é o seu fruto, é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra, só povo valente mesmo, tá? Só povo que assusta mesmo. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, um dos espias, chamado Caleb, fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. O povo de Israel tinha chegado até ali, aquele lugar, pela mão de Deus. Como eu e você. Você pensa que você chegou até aqui pelas amizades, pela sua sabedoria,
pelas suas forças, pelos seus recursos. Não. Ninguém absolutamente chegou até aqui por si só. O João Batista disse uma vez, quando disseram que Jesus estava curando, batizando, arrebanhando multidões, João Batista disse: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Está em João capítulo 3. Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Né? 1 Coríntios capítulo 4, se não me engano, a partir do versículo 7, o Senhor, através de Paulo, pergunta: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenha recebido? Quer dizer, o homem não é autossuficiente. O que você conquistou até hoje, o que você superou até hoje, o que você venceu até hoje, foi Deus quem te deu. Foi Deus quem fez por você. E aquele povo atravessou um deserto inteiro, com muitas dificuldades. E naquele deserto, Deus trouxe codorniz do mar, Deus desceu o maná do céu, Deus venceu tudo que aquele povo precisava. Durante o dia, no sol quente, escaldante, e uma nuvem sobre aquele povo. Essa nuvem era Deus. E à noite, aquela nuvem desaparecia e criava-se uma coluna de fogo que os iluminava e aquecia. Então, olha a dúvida, a incredulidade, olha a falta de confiança em Deus, o que faz. Interessante que todos os espias viram a terra, viram os benefícios e as dificuldades. Mas só o Caleb e o Josué é que perceberam que podia derrotar os inimigos e possuir a terra, e se beneficiar dela, das riquezas da terra. Os outros só viram as dificuldades, viram os frutos, mas pensaram que não podiam conquistá-los. De repente você chega até a ver aquilo que Deus preparou para você, mas você duvida, né? Esse ver no sentido de ter esperança, de saber que existe a possibilidade, mas não tem forças. Por isso a oração pela realização dos sonhos aos domingos. E domingo estaremos isso em todas as igrejas mundial do poder de Deus. Os bispos estarão nos seus estados e cidades, pastores, em suas respectivas igrejas, orando nesse sentido. O que se faz aqui na sede é feito também nas igrejas. Portanto, domingo estaremos fazendo. Nós vamos clamar a Deus para Deus realizar sonhos. Sem olhar para as dificuldades, para os obstáculos, para os problemas. O interessante é que eles viram as dificuldades. E o Caleb viu a oportunidade. E ele disse: eia, preste atenção, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, quer dizer, falaram mal da terra, que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Quer dizer, os espias, parte deles, infamou a terra. Parte deles
denegriu a imagem da terra, dizendo que a terra era a terra que devorava os homens. Até mostraram o fruto, mas com desânimo. E o povo deu ouvidos. E aquele mesmo povo que ouviu os espias dando a má notícia, ouviram também a boa notícia por parte do Caleb. Só que escolheram a má notícia. O homem, ao longo dos anos, tem feito isso. Você ouve coisas boas e coisas más. Você vê coisas boas e coisas más, coisas ruins. Só que, inconscientemente, você opta pelas coisas ruins, as coisas más, as negativas. O homem tem a tendência, tá, de escolher o que é mal, o que é ruim, o que é negativo. O homem tem essa tendência. Porque você não ouve só coisas ruins. Você liga a televisão e ouve falar de morte, de desemprego, de dívida, de problemas. Mas você liga também a televisão, como aqui, e você ouve a palavra de Deus, você vê milagre, você vê Deus fazendo, você ouve as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você ouve coisas boas e coisas más. Quem escolhe é você, são os dois caminhos sempre. O povo ouviu os negativistas, os espias derrotistas, falarem dos problemas da terra. E ouviu Caleb falar das coisas maravilhosas, coisas boas, e da possibilidade de superá-las, de superar o negativo, de vencer os inimigos e conquistar a terra. Mas o povo deu crédito aos negativistas, aos derrotistas. E o povo começou a chorar, chorou a noite inteira. Olha lá. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito, ao povo? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha que coisa maravilhosa. Os derrotistas disseram que era a terra que devorava os homens. Caleb e Josué disseram: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo. Olha só. O Senhor é convosco, é conosco. Não temais. Puxa, você vê o que está acontecendo hoje em dia. A palavra de Deus está aí, a promessa de Deus, os milagres, os testemunhos, as mudanças na vida das pessoas. Isso até no nosso meio acontece. Aliás, aconteceu no meio dos crentes, né? Até no nosso meio. Esses espias, eles, na verdade, eram os discípulos de Moisés, né? Hoje, os nossos discípulos, parte deles, a maioria, graças a Deus, tem a visão de Caleb, tem a fé de Caleb, a esperança de Caleb. Mas a outra parte, menor, é claro, não tem essa mesma visão. E assim é com o povo, com as pessoas. Deus levantou esse domingo da realização dos sonhos para você vir e tomar posse, e sonhar conosco, e orar conosco, e buscar, e se lançar, e confiar, e ouvir ali Deus falar de perto.
tá? Tem muita gente que está desanimada, está cansada, está entregue. Então veja que a visão é minha, é sua, é nossa. Que Deus dá a terra, Ele dá. E na terra tem dificuldades, tem adversários, tem inimigos, tem obstáculos. Mas conosco está o Senhor, está o poder de Deus. A força que nos faz superar, vencer as dificuldades. E Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós, olha que maravilha, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, quer dizer, que a terra tem dificuldades, tem, mas que é muitíssimo boa, isso é verdade. Ou seja, que existe solução para o seu problema, claro que existe, por maior que seja, por mais difícil que pareça. Só que é preciso você crer e lutar e buscar e sonhar e orar e não desistir. Porque é isso que agrada a Deus. Murmurar, reclamar, se prostrar, desistir, isso aí não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você confiar e lutar. E é o que vamos fazer. Então, domingo agora você vai estar conosco. Domingo agora você vai estar conosco. E Deus vai fazer algo grandioso, extraordinário. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a nossa história. Venha estar conosco, venha buscar a grandeza, o poder de Deus, a mudança na sua vida. E você verá a glória de Deus. Tá certo? E a visão é a de Caleb, é a de Josué, é de Moisés, é de Arão. Que nós vamos subir, vamos possuir a terra que emana leite e mel, porque é muitíssimo boa. Se Deus se agradar de nós, não teremos adversário, foi isso que ele quis dizer. Quando Deus se agrada de uma pessoa, não há adversário para ela, não há obstáculo para ela. Não há nada que ela não possa superar, não possa vencer. Absolutamente nada. Então vem estar conosco. Eu vou orar por você agora. Eu quero que você dê uma ligadinha na central para solicitar o carnezinho do 153. Setuma Bênção 153. É a oferta que vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, seus projetos, enfim, os seus caminhos. Porque é simbólica, mas é a oferta mais abençoada da igreja. O carnezinho, Setuma Bênção 153. Todo mês você vai ajudar com 153. Deus vai levantar 100 mil pessoas no país que vão honrar com 153. Você vai ser uma delas, independentemente de igreja, de religião. É muito importante isso. Liga na central agora, tá? O telefone está aí no rodapé do seu vídeo. É 0 operadora 11 3488 3050. 0 operadora 11 3577 3800. É isso, Dani? Bom, confere aí direitinho, tá? Que eu estou sem o número aqui. Mas é muito importante você ligar. E ali, homens e mulheres de Deus vão lhe atender. E nós queremos um livro. É o livro Setuma Bênção 153. Uma vez por mês estarei subindo o monte com esse livro. E abençoando todos os nomes que ali estarão. Tá? 153 é a oferta da multiplicação, da conquista, da superação. Tá? Liga agora e peça, e não deixe o programa sair do ar, e honra esse ministério, tá bom?
Graças a Deus.